essa a NASA, a Agência Espacial Americana, não esperava. A seita dos que não acreditam que o homem tenha ido à Lua agita a rede mundial de computadores, ocupa espaço na TV americana e arrebanha seguidores até no Brasil. 4, 3, 2, 1. 16 de julho de 69, a Apollo 11 vai para o espaço. Um lançamento perfeito. 4 dias depois, Neil Armstrong e Edwin Aldrin pisavam na Lua. O mundo parou para ver. A Lua conquistada. Este é um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. Armstrong entrava para a história. O primeiro passo, as primeiras imagens, o passeio, a falta de gravidade, a bandeira americana tremulando na Lua. Todo mundo viu, está tudo gravado. Mas acredite ou não, 31 anos depois, ainda tem muita gente que diz que isso não aconteceu. Que foi tudo uma farsa do governo dos Estados Unidos. Esse programa, exibido na TV americana, obrigou a NASA, a agência espacial, a botar essa frase na internet: nós fomos. A resposta à pergunta que o programa fez: teoria conspiratória? Nós fomos à Lua? Durante 1 hora, o programa mostrou o que chamou de evidências. Analisou fotos oficiais, examinou filmes, entrevistou especialistas e concluiu: o homem ainda não foi à Lua. O que nós vimos, segundo o programa, foi uma grande farsa, uma montagem. E o que parecia a Lua era, na verdade, um deserto. Esse, o de Nevada, aqui mesmo nos Estados Unidos. E na Terra. Absurdo, um monte de bobagem. Esse jornalista, Bart Winfield, acha que não. Ele escreveu, produziu e dirigiu esse vídeo. O que aconteceu de estranho no caminho para a Lua? Uma série de dúvidas. A bandeira americana tremulando. Bart pergunta: como isso poderia acontecer na Lua, onde não existe atmosfera? Ah, as fotos. Ele analisou uma por uma. Primeiro, a explicação, lógica e até um exemplo. Com apenas uma luz, as sombras devem ser paralelas, não podem se encontrar. Nunca. Na Lua, a única fonte de luz era o Sol. Mas as setas mostram claramente: as sombras não são paralelas. Outra dúvida: o astronauta está totalmente na sombra e absolutamente claro. E cadê as estrelas? Elas não aparecem em nenhuma foto. Por telefone, nós conversamos com Bart. Ele tem um informante, um ex-funcionário do projeto Apollo, que teria contado tudo. Os Estados Unidos não tinham condições de chegar à Lua, mas montaram toda essa farsa por causa da disputa da Guerra Fria com a União Soviética, para ser o primeiro país a chegar à Lua, para ganhar dos soviéticos. Ganhou. E os cientistas têm respostas para as dúvidas dos que não acreditam que o homem já chegou lá. As respostas também parecem bastante lógicas. A bandeira tremulou? Claro, um dos astronautas tocou na base de apoio. Não tem estrela? Não tem mesmo. O brilho delas era muito fraco para ser capturado pelas câmeras. E as sombras? Ora, perspectiva, distorções. Aqui no Brasil também tem gente que acha que a ida do homem à Lua não passou de armação. O ex-ator André Mauro, hoje professor de cinema, aponta outras suspeitas em fotos divulgadas pela NASA. Nesse famoso filme do Neil Armstrong e Buzz Aldrin colocando a bandeira dos Estados Unidos no solo lunar, a sombra desse astronauta aqui é o dobro da sombra desse outro astronauta. Não é como se a única fonte de luz é o Sol. Este especialista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais discorda. Eu acho que de forma nenhuma, acho que elas não procedem, né? Geralmente são críticas feitas por pessoas leigas no assunto. As evidências de que o ser humano pisou na superfície lunar são muito grandes, né? Segundo ele, as sombras dos astronautas nessa foto têm tamanhos diferentes por um motivo muito simples: ondulações no terreno, que são capazes de alterar o tamanho de uma sombra tanto na Terra quanto na Lua.
André Mauro vai além. Segundo ele, a suposta farsa da Lua teria sido comandada por um gênio do cinema, Stanley Kubrick, o diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço. E mostra o que seria uma prova. É uma foto do astronauta, Neil Armstrong, o fundo azul aqui, uma câmera de cinema aqui, que está refletida, e uma pessoa abaixada aqui atrás, que é muito parecida com Stanley Kubrick. Mas o homem foi ou não foi à Lua? Foi tudo uma farsa? Foi tudo real? Como provar? Um super telescópio resolveria tudo. Mostraria o que os astronautas foram deixando pela Lua, o lixo lunar. E isso não vai demorar muito para acontecer. Daqui a 2 anos, o Japão vai mandar um para o espaço. Vai ser a prova final. Se o homem foi ou não foi à Lua. Mas até lá, a gente ainda vai ouvir muita história. Destination Moon. Um astronauta que nunca chegou perto da Lua se transformou na grande sensação do carnaval desse ano no Rio de Janeiro. Passistas, bateria e popozudas foram desbancadas pela sensação trazida pela Acadêmicos do Grande Rio. O dublê Eric Scott foi a estrela deste carnaval. Acontece de eu ficar famoso, mas não tanto como aqui e aparecer na primeira página de todos os jornais. Foi fantástico. A máquina de voar, que pesa cerca de 75 quilos, tem que ficar grudada no corpo, como se homem e foguete fossem uma coisa só. Os controles são todos na mão e qualquer movimento mais brusco pode arremessar o astronauta no chão. Esses são os controles para dirigir. Tem as mesmas características de voo de um helicóptero. No sambódromo não fui muito alto porque queríamos que todos pudessem ver, mas a máquina alcança uns 70 metros de altura, o que é bastante, porque como só tenho 30 segundos de combustível, tenho que descer tudo de volta em tempo que é salvo. O equipamento, que usa combustível líquido, permite um voo de 30 segundos. É uma versão aprimorada daquele que apareceu na Olimpíada de Los Angeles em 1984. Nós aposentamos aquela máquina porque tinha apenas 21 segundos de combustível. Esta é um ganho de 30% em tempo de voo em relação a outra. O combustível é muito caro e é feito por nós mesmos. Só de combustível gasta-se $1.500 em cada voo. O dublê americano voa com este equipamento há cerca de 8 anos, mas confessa que ficou assustado a primeira vez que decolou no sambódromo. No começo eles disseram que não haveria ninguém entre minha decolagem e meu pouso, mas quando subi pela primeira vez fiquei apavorado, não conseguia ver o lugar onde devia aterrissar. Eric ficou chateado porque a Grande Rio não ganhou. Todo mundo quer ganhar. Mas pode ter novamente seu momento de glória hoje, no desfile que a Grande Rio organizou para a comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.